Olá! Que bom que nós estamos tendo mais uma oportunidade para estudarmos a lição do livro Palavras de Vida Eterna. Que bom que nós podemos dar uma pausa nas nossas atividades e podemos nos voltar para essa nossa parte espiritual que é tão importante para todos nós. Hoje nós vamos refletir sobre a lição número 22, cujo título é Na Palavra e na Ação. Essa página começa com palavras de Paulo que foram escritas a uma carta que ele enviou aos Colossenses. E Paulo diz-nos assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E sobre esse trecho que Paulo escreveu, Emmanuel diz-nos o seguinte: Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, ápodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele
colaborar na construção da vida melhor. Olha, essa página mostra para todos nós a responsabilidade que nós temos em nossas mãos. Emmanuel termina essa página dizendo que nós temos a obrigação de colaborar na construção da vida melhor. Que nós temos que aproveitar essa oportunidade que nos é dada com a nossa vida para nós sermos auxiliares de Jesus. E ele começa dizendo para nós aquilo que nós gostamos de dizer muitas das vezes. Dizes-te cristão. Declaras-te seguidor de Jesus. Afirmas-te cultor do Evangelho. Quantas e quantas vezes nós falamos que somos cristãos, que praticamos o Evangelho, que seguimos os exemplos de Jesus, mas como o título da página está nos dizendo, nós temos aqui um convite para sermos seguidores de Jesus, não somente nas palavras, mas principalmente na ação. E nós observamos, conforme nós vamos lendo, a responsabilidade que é nós nos auto-intitularmos cristãos. Porque Emmanuel diz para nós, quando nós falamos que nós seguimos o exemplo de Jesus, significa que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Então, quando eu digo que eu sou cristã e eu ajo de forma contrária aos exemplos deixados por Jesus, o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo coerente. E a busca pela coerência entre a nossa fala e a nossa ação deve ser uma busca constante. Ele vai seguindo dizendo que é imprescindível que nós estejamos com Jesus. O que é estar com Jesus? É nós tentarmos agir como Jesus. Como Jesus faria nessa situação? O que Jesus falaria diante desse quadro? É claro que nós não vamos achar que nós vamos nos tornarmos espíritos evoluídos como Jesus do dia para a noite. Mas esse é um dos nossos objetivos. Caminhar para a luz, nos tornarmos espíritos superiores é o nosso grande objetivo. E Jesus, como diz a questão 625, é um exemplo para nós. Então, aqui Emmanuel pega Jesus, porque Jesus foi aquele que demonstrou com atos, com ações, tudo aquilo que ele falava. Ele praticou o que ele nos dizia, o que ele nos ensinava, o que ele nos sugeria. Só que estar com Jesus, caminhar com Jesus, significa que nós temos que desistir de julgarmos o outro, desistir de acharmos que nós somos melhores do que os outros, porque quando nós criticamos o outro, quando nós julgamos o outro, quando nós condenamos o outro, nós estamos nos colocando numa posição de superioridade. E ele vem dizendo aqui para nós, ó, se alguém nos convidar à maledicência diante de um julgamento precipitado, o que nós temos que fazer? Se alguém nos chamar para ficarmos observando as chagas ou as cicatrizes alheias, o que nós devemos fazer? Diante das desavenças e mágoas em nosso campo de ação, como é que nós devemos fazer? É interessante que ele coloca da primeira vez, Emmanuel, que nós temos que agir entre a bondade e o perdão.
E depois ele elenca outras situações. Se nós formos tentados a revidar, a devolver, a dar o troco na mesma moeda, foi grosso comigo? Vou ser grosso com ela. Me tratou mal? Vou tratá-lo mal. Me ignorou? Vou ignorar também. Se nós agimos no revide, como que nós devemos, se nós formos convidados a agir, tivermos essa tentação de revidar, como é que nós devemos agir? Porque ele diz, às vezes nós somos tentados ao revide por ofensas inesperadas. Às vezes a gente não está esperando. E aquele homem velho que ainda existe dentro de nós grita logo, porque ele está cheio de orgulho. Ele ainda é muito instinto, então ele grita, ele quer revidar. E o que nós devemos fazer? Nós devemos ajudar entre o perdão e a bondade. Primeiro ele fala a bondade e o perdão, e depois ele fala entre o perdão e a bondade, só mudando a ordem, mostrando que não há outro caminho para nós. Emmanuel nos mostra com essa página que seguir Jesus é o melhor para nós. Porque quando ele diz aqui, que nós iremos nos libertar, olha só, nos libertar com facilidade das sombras que nos atormentam a marcha. Se nós nos lembrarmos dessa nossa obrigação de seguirmos Jesus, não só pelas palavras, mas principalmente pelos atos, e se nós cumprirmos com essa nossa obrigação, nós vamos nos libertar com facilidade das sombras que atormentam a nossa caminhada. E quem de nós não quer ter uma vida mais leve? E para que tenhamos uma vida mais leve, nós precisamos desistir do nosso orgulho. Precisamos abrir mão do nosso personalismo. Precisamos deixar de lado a ideia de que nós sempre temos que ter a razão, de que a última palavra tem sempre que ser a nossa, de que nós estamos sempre certos. E como é que a gente faz isso? Através da reforma íntima. De novo, repetitivo, mas necessário. Porque olha só, efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Em outras palavras, a boca fala do que está cheio o coração. Se eu digo mais palavras, é porque o meu coração ainda está com bastante mais palavras dentro dele. Se eu ainda me comprazo, se eu ainda acho que é dessa forma que eu tenho que agir, revidando, brigando com as pessoas, não vai ter jeito, eu vou sofrer mais. Aquilo que eu falo é exteriorização daquilo que está dentro de mim. E ele vem dizendo para nós, o caminho, Emmanuel vem mostrando para nós o caminho. O coração inspira o cérebro. E o cérebro dirige a nossa existência. A emoção cria a ideia, plasma a ideia. Cria a ideia. E a ideia plasma as ações. Então, o nosso campo mental, ele precisa estar educado para que nós vibremos no bem. Quando vierem sentimentos, porque quem de nós está livre de sentir uma mágoa, de sentir uma raiva, de sentir uma revolta dentro de si? Quem de nós está livre? Quando esses sentimentos vierem, quando eles começarem a querer crescer muito dentro de nós, vamos através da oração, de uma leitura edificante, através de vídeos, vamos assistir vídeos, vamos ler, vamos elevar o nosso pensamento de uma forma ou de outra, para que nós possamos nos blindar a esses pensamentos, para que esses pensamentos aos poucos diminuam o sentimento que nós estamos cultivando ali.
O sentimento que deve ser sempre nutrido e cultivado são dois que estão aqui, né? Esses dois, pelo menos, que estão presentes aqui: a bondade e o perdão. Eu não tenho como perdoar sem a bondade. Eu não tenho como praticar a bondade sem que eu consiga perdoar, porque um está ligado ao outro. E é esse o convite que Emmanuel nos faz. Se nós queremos de fato falarmos que nós somos cristãos, não só falemos, mas principalmente façamos isso, mostremos essa decisão nas nossas ações. Vamos tomar as melhores decisões, porque às vezes quando alguém fala assim para nós: ué, você vai deixar isso de lado? Você vai deixar isso barato? Eu não deixaria. Eu iria lá, eu iria fazer isso, eu iria fazer aquilo, eu ia brigar, eu iria discutir. Mas se nós pararmos para pensar, o que de bom pode vir dessa briga e dessa discussão? Será que realmente vai vir algo de bom dali? Será que realmente depois que eu fizer aquilo tudo eu vou me sentir em paz? Será que realmente, se eu mesma estivesse de fora e pudesse me observar naquele momento, será que eu iria perceber em mim uma cristã? São questões para nós pensarmos, para nós refletirmos. Quantas e quantas vezes Jesus foi atacado e não revidou? Quantas e quantas vezes Jesus perdoou? E o ensinamento que ele nos deixou foi através dos seus atos. Então, a minha vontade, o meu desejo é que todos nós possamos tentar aproveitar as oportunidades que chegam até nós para nós mostrarmos que nós estamos com Jesus, não só nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas ações. Que tenhamos força moral, que tenhamos coragem moral para podermos de fato sermos colaboradores de Jesus. Paz e luz para todos nós.